Aleluia. Glória a Deus. Gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no Salmo número 100. E que o salmista diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor, aí trazendo para os nossos dias. É um salmo atualizado, contextualizado. Todos os moradores da terra, não era só para os judeus, é para todos. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com um canto, ou com cânticos. Sabei que o Senhor, Deus, foi Ele, e não vós, nós, que nos fez povos seus e ovelhas do seu pasto. Foi Ele que nos escolheu. Não foi nós. Entrai pelas portas com ações de graças, em seus átrios com louvor, rendei-lhes graças e louvai ao seu nome, porque o Senhor é bom, e o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade estende de geração em geração. Agora eu vou pedir para que vocês fiquem em pé novamente. E o Senhor está nos convidando para que nós entremos na presença dEle com uma ação de graça. Aliás, que nós continuemos na presença dEle, porque nós estamos na presença do Senhor. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Amém. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Teu favor, meu me faz crescer. Eu vivo pela fé e não consigo. Eu sou Deus, sou Cristo. Canta comigo assim. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não consigo. Eu paro, não existo. Eu sou Deus, sou Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só pedi pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Te agradeço! Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu. Mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence. Vamos lá, a honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence. A honra, a glória, as mãos, o louvor a Deus. O louvor a Deus e o levantar das minhas
Eu te agradeço, Deus, se lembrar de mim. É na tua voz. Eu pido pela. Eu não paro, não existo. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história. Ninguém podia imaginar. Você acreditou, e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer. Solta a voz, a honra, a glória, a força e o levantar das minhas mãos é pra dizer. Pra terminar! A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus, diga assim, ó. Que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Aplauda esse rei que vive. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Senhor. Amém, irmãos. Boa noite. Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Muito bom estar na casa do Senhor. Fala para o irmão que está do seu lado assim, irmão. Então não tem nenhum irmão do teu lado. Fala assim, irmão. Sabia que você é justo? O outro fala assim, irmão, você também é justo. Nós vemos isso no livro de Romanos, né? Romanos diz isso, que a nossa justiça é o Senhor. Amém? Então você é justificado por Cristo, pelo sangue do Senhor Jesus. E não há nenhuma condenação sobre a sua vida. Amém? Não há nada que te condena, porque você é justificado nele. E por isso que a Bíblia fala, o justo viverá pela fé. Amém? Então não há crise, não há situação ruim, porque nós somos justos em Cristo Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Gostaria de falar sobre os nossos dízimos e as nossas ofertas. Então eu gostaria que os irmãos abrissem o teu livro, no livro de Salmos. Livro de Salmos, capítulo 116, versículo 12. Amém? E nós vamos ler 3 porções da Bíblia para ter um melhor entendimento. Nós vamos falar sobre dízimos e ofertas. E esse primeiro livro de Salmos 116, versículo 12, diz o seguinte: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Abra a tua Bíblia em Provérbios, capítulo 3, versículo 10. Provérbios, capítulo 3, versículo 10, diz o seguinte: os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Amém? Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Amém? Fecha a tua Bíblia junto comigo. Amém? Eu gostaria de meditar com os irmãos essas 3 porções das passagens bíblicas. Primeiro nós lemos Salmos 116, versículo 12, que fala assim: como é que eu posso retribuir a Deus a tamanhas bênçãos que Deus tem me dado? E aí nós imaginamos, eu já vi alguns irmãos falando: irmãos, eu tenho o coração dado a Deus, amém por isso. Pastor, eu dou carona para alguém, amém por isso. Pastor, quando eu sinto no meu coração, eu oferto, eu dizimo. Pastor, eu sou grato ao Senhor. Mas uma forma de nós honrarmos ao Senhor, além da nossa boca, além de nosso falar, é nós olharmos à nossa volta
e vermos aquilo que Deus tem prosperado na nossa vida. Esses dias eu estava comentando com o Alisson, e quando eu venho para o culto e quando eu vou para o culto, eu sinto uma satisfação enorme. Assim, por quê, pastor? Não é porque simplesmente eu estou vindo cultuar a Deus, porque eu cultuo a Deus no meu dia a dia. Mas quando eu olho de lado, eu vejo a minha esposa. Quando eu olho ali no meu retrovisorzinho, eu vejo o Alisson atrás. Quando eu olho para mim, eu vejo que eu tenho roupas. Quando eu lembro da minha casa, eu vejo que a minha despensa está cheia. Quando eu olho para nós, eu vejo que está todo mundo com vida e saúde, há uma alegria dentro de casa, uma paz dentro de casa. Eu falo assim, eu não mereço isso. Eu não mereço absolutamente nada disso. Como é que eu, Éder José da Silva, posso retribuir a Deus tamanha gratidão, tamanha graça, tamanha misericórdia dele sobre a minha vida, de ter a oportunidade de ir no supermercado, fazer a despensa da casa, de poder compartilhar com os irmãos de graça e de misericórdia do Senhor no meu dia a dia? Será que alguma coisa eu, Éder, posso fazer para tentar retribuir ao Senhor? Uma vez o pastor Marcelo contou para nós que um irmão, não sabia nem o que ofertar ao Senhor. Falou, pastor, o que eu posso fazer para esse Deus maravilhoso? Se já não bastasse a cruz da nossa salvação, que é de graça, Deus ainda permite que nós tenhamos o que comer, que nós tenhamos o que vestir, que nós tenhamos um casamento abençoado, que nós tenhamos família abençoada, que nós tenhamos oportunidade de estar aqui cultuando a Ele. E aí nós vemos aqui em Deuteronômio que ele fala que é Ele que nos dá a nossa riqueza. É Ele que faz com que eu tenha o meu trabalho, com que eu tenha o meu salário. É Ele que faz com que você levante da tua cama. Eu tenho um testemunho, há 7 anos atrás, eu morei nos Estados Unidos, e eu tenho um irmão que mora até hoje lá, muito bem financeiramente. E uma vez ele me questionou, porque eu convidei ele para vir ao culto, e ele falou, para que você serve a Deus? Não sei para que isso, eu falei, irmão, é questão de fé. Ele falou, mas eu sou um cara tranquilo, eu tenho o meu trabalho, eu tenho o meu dia na poupança, eu tenho a minha esposa, eu tenho o meu filho, eu tenho tudo que eu preciso, eu não preciso servir a Deus. Eu falei, Roberto, mas você não tem o principal. O que é que falta na minha vida? Falta gratidão. E eu falei para ele, eu lembro como fosse ontem, eu falei, mas você só tem isso tudo por causa da misericórdia e da graça de Deus, que permite que você levante da sua cama, que você trabalhe. Tudo que você tem. Aí ele ficou pensando assim, irmãos, 2 meses e meio, 1 mês e meio, uma coisa assim desse tipo. E ele disse para mim um dia, falou comigo assim, eu tenho dinheiro guardado para mim viver 1 ano à toa. O dinheiro dele acabou, porque ele é empresário, tomou várias multas e prejuízos na empresa, teve que cobrir. O carro dele quebrou, o carro da mulher quebrou, a mulher se separou dele e o filho adoeceu. E eram 10 horas da noite, uma sexta-feira, ele bateu na minha porta, lá assim, eu não tenho onde ficar, minha mulher me expulsou de casa, eu não tenho o que comer e eu não tenho dinheiro, eu quero que você me empreste dinheiro. E ele entrou em casa, claro que eu como irmão emprestei dinheiro, claro que eu como irmão recebi ele na minha casa, e ele morou comigo 2 semanas. Nessas 2 semanas eu falei com o Roberto, lembra que um dia eu falei que tudo está no controle de Deus, que você ainda falou assim, Deus não controla, quem controla a minha finança sou eu. Como é que está a sua situação hoje? E ele abaixou a cabeça e falou comigo, sim, é verdade. Mas eu preciso acreditar que Deus realmente controla tudo e todas as coisas na minha vida, porque eu não consigo crer, porque eu levanto de manhã, eu trabalho, é questão do meu mérito próprio. E eu falei para ele, viu, há uma necessidade de você ter uma realidade, uma revelação de Deus sobre a sua vida. E eu me lembro que eu me propus com ele a orar na madrugada, e todos os dias nós levantávamos na madrugada para restaurar o casamento, antes de mais nada, Deus abrir portas de trabalho, enfim, o filho dele ser curado. E eu me lembro que num dia, ele acordou de manhã cedinho, eu já tinha ido trabalhar, ele me ligou no trabalho, você não vai saber o que aconteceu comigo. O que foi, Roberto? Essa noite eu tive uma visita de Deus. Eu estava deitado lá no quarto, aí alguém veio, sentou na cama, conversou comigo, me acordou e falou, viu, é eu que controlo tudo e todas as coisas. É eu que controlo o teu respirar, é eu que controlo as tuas finanças, é eu que controlo o teu casamento, é eu que controlo a vida, da saúde do teu filho. Sou eu. Se você tem tudo isso,
Não tem mérito nenhum teu. Se você tem o teu diploma, se você tem a sua inteligência, na qual você se acha inteligente demais, ou se você tem um dinheiro guardado no banco, ou uma casa, ou um carro, foi o Senhor que deu. E aí ele, arrependido daquilo tudo, me ligou, chorou, pediu perdão, alinhou a vida dele com o Senhor, e hoje é outra pessoa. O que eu quero dizer com isso? Tudo é de Deus. Amém? Não é questão de nós estar questionando valores, questão de ser lei, questão de viver na graça, de que o Velho Testamento fala isso, de que eu não concordo com aquilo. Questão de amor, questão de gratidão, de você abrir a porta da tua casa, Senhor, como Tu és bom com a minha vida. Amém, no nome de Jesus. Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em nosso meio, amém? Glória a Deus, que motivo de alegria estarmos na presença do Senhor. Eu tenho certeza que nessa noite o Espírito Santo de Deus tem uma palavra para a minha vida e para a sua vida. Quem crê diz amém. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 6. E antes de nós estarmos lendo e meditando nesse texto que o Senhor colocou no nosso coração, nós estamos hoje aqui também nos despedindo, do pastor Carvalho, pastor Esther, sua família, estão indo para Curitiba, amém? É um novo tempo de Deus ali naquela cidade. Para quem não conhece, o pastor Carvalho, pastor Esther, estiveram conosco aqui por um ano e pouco, um ano e meio, ali em Toledo, aonde nós tínhamos um projeto de instalação de um prédio da videira. Nós tínhamos já uma estrutura em celular, quando nós chamamos o pastor Carvalho, chamamos essa família para estar ali. E eu quero dizer, pastor Carvalho, quero até chamar a família aqui à frente, para a gente estar orando agora, nesse momento. Eu quero dizer que o Senhor Deus falou comigo, enquanto eu estava ali sentado, que aquela terra foi regada pelas lágrimas desse casal. E muitos frutos virão a partir de agora. Leve essa palavra no coração. O trabalho não foi em vão no Senhor. Amém? Glória a Deus. Estenda a sua mão para frente. Vamos estar orando, abençoando a vida deste casal. Pai, Senhor, nós nos alegramos, Senhor, pelo privilégio que tivemos de caminhar, conhecer a vida desses valorosos e preciosos homens de Deus, mulher de Deus, família de Deus. Aonde, Senhor, podemos crescer muito em conhecer a visão, conhecer os projetos da Tua casa, do Teu reino. Senhor, onde muito nos ensinou aqui, através do Seu companheirismo, da Sua participação conosco aqui, Pai. Agora, Senhor, eu creio que todo o propósito, o Senhor tem controle. E o Senhor nos leva agora, Senhor, para Curitiba ali, para andar junto com o pastor Hermes, estar debaixo ali da cobertura, diretamente do pastor Hermes. Eu creio que é um tempo novo, um tempo de glória na vida deste casal. Que as suas promessas se cumpram na vida deles. Que os seus sonhos sejam uma realidade, em nome do Senhor Jesus. E que eles possam ter esse ministério, ter a nossa vida como um porto seguro, em meio às dificuldades, em meio às lutas, contando conosco sempre das nossas orações. Em nome do Senhor Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém? Conte comigo aí, pastor. Amém? Deus abençoe. Depois os irmãos estejam abraçando o pastor. Amém? Você abriu a sua Bíblia aí no livro de Hebreus, capítulo 6. Eu quero ler o versículo 1 e versículo 2. A palavra de Deus diz assim: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, de fé em Deus e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo
eterno. O capítulo 6, queridos, de Hebreus, é um capítulo que o cristão deve estudar com muito cuidado, porque existem algumas teologias, algumas variações teológicas a respeito desse assunto. Alguns que insistem que esses versos ensinam que o crente, ele pode perder sua salvação. Nós não lemos todo o texto, mas se você lê-lo, você pode ter a interpretação assim. E enquanto que nós cremos que o capítulo 6, ele expressa exatamente ao contrário disso. Ele está ensinando que é impossível aquele que alcançou a graça, uma vez salvo no Senhor, perder a salvação. E ele fala mais, ele diz que seria impossível então, se perdê-lo, a salvação, seria impossível salvar aquela alma outra vez, porque um novo cordeiro deveria morrer. Mas aqui o que eu quero chamar a atenção não é para este assunto em especial, mas há um apelo que o apóstolo Paulo faz nessa carta, no livro de Hebreus. E eu gostaria então de ler, porque Paulo começa reclamando aqui aos hebreus da sua negligência, dos primeiros rudimentos da palavra de Deus. Já ali no livro capítulo 5, do versículo 11, diz: do qual muito tempo que dizes que difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. O que Paulo está dizendo aqui aos hebreus é que ele está trazendo uma revelação sobre o sacerdócio de Cristo, e esse povo então estava tendo dificuldade de interpretar essa revelação, de avançar nesse entendimento, nessa proposta que Paulo trazia na vida deles, porque eles estavam negligenciando o ouvir. E no verso 12 ele diz assim: porque devendo já mestres vocês ser pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Ele está dizendo aqui: olha, vocês pelo tempo de conversão, pelo tempo de andar com Cristo e de conhecimento, era para vocês já serem mestres da palavra. No entanto, é necessário novamente ensinar sobre os rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Olha, vocês agora estão passando, precisam passar por um alimento mais líquido. E já era hora de vocês comer um alimento mais sólido, um mantimento mais pesado. O verso 13 diz: porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentando na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão de costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como para o mal. Ele está dizendo: olha, vocês têm deixado de crescer, vocês têm deixado de experimentar algo tremendo da palavra de Deus, dos ensinos de Deus, do que Deus tem para nossas vidas, porque vocês ainda vivem no leitinho. O Senhor Deus quer trazer para você um alimento muito mais sólido, e esse alimento muito mais sólido vai levar você a uma dimensão de vida muito maior do que você tem vivido. A palavra de Deus diz que nós perecemos por não conhecermos as Escrituras, e nós não avançamos na fé, não progredimos em conhecer a fé, conhecer a verdade de Cristo Jesus, porque muitas vezes ficamos apegados ao leitinho materno ainda, aos rudimentos, isso é, as primeiras palavras. O Senhor Jesus quer avançar, Ele quer avançar e nos trazer revelação, Ele quer avançar e nos trazer conhecimento da verdade, mas Ele entrava. Por quê? Porque eu ainda estou no leite, eu estou ainda bebendo dos rudimentos da fé. E ele diz aqui, o apóstolo Paulo diz que com isso nós deixamos de experimentar muitas bênçãos de Deus, nós deixamos de experimentar muita graça de Deus,
em vez de prosseguir na fé e na palavra de Deus, nós ficamos voltando aos velhos, às velhas doutrinas, aquilo que inicialmente nós acostumamos ou aprendemos inicialmente na fé, na nossa caminhada de fé. E aqui eu quero destacar no versículo 1, no versículo 2 do capítulo 6 de Hebreus, aqui diz alguns desses princípios da fé cristã. Primeiro ele fala do arrependimento das obras mortas. Deus mandou o gentio se arrepender do seu pecado. Lá em Atos capítulo 8, versículo 22, está dizendo sobre isso. Mas o povo hebreu, o povo da lei, ele mandou arrepender das suas obras, das leis. Eles aprenderam isso lá no começo. E essas obras da lei traz morte e não vida, e que ninguém pode suportar cumprir a lei. Então o Senhor Jesus, ele aprimorou o conhecimento sobre o arrependimento das obras. Se nós ficarmos sobre as obras da lei, nós vamos ser subjugados por uma lei. Mas se nós avançarmos sobre o arrependimento, nós entramos no arrependimento só do pecado. É um passo adiante. O segundo princípio da vida cristã é a fé em Deus. O povo judeu sempre aceitou o fato de Deus ser seu Deus, mas muitos não confiaram na fé salvadora do seu Filho Jesus Cristo. Um dos redimentos da doutrina de Cristo era a fé em Deus e no seu Filho, mas eles ficaram só na fé do Pai e não na fé do Filho. Eles pararam no tempo, e Paulo está chamando a atenção deles aqui. Primeiro, o arrependimento. Olha, vocês pararam no arrependimento, vocês ficaram no arrependimento das obras da lei, isso mata. Agora a fé, você precisa também crescer, porque agora entrou um cenário, Jesus Cristo. Você agora precisa ter fé em Deus e no Filho. Depois ele fala do batismo. Por quê? Porque o batismo, os judeus tinham 2 batismos, eles aprenderam 2. O batismo de João Batista está em Lucas capítulo 7, versículo 29 e 30. E mais tarde o batismo da igreja, o batismo da remissão dos pecados. E foi muito difícil para os judeus submeter ao batismo então do Cristo, pelos pecados, de uma vez por todas, por Cristo Jesus. Porque o batismo de João era o batismo que toda vez que ele pecava, ele tinha que entrar na fila. Por isso que João não cansava de batizar. Toda vez que pecava, ele tinha que se batizar. Toda vez que pecava, ele tinha que se batizar. Mas o batismo então de Cristo, uma vez feito, cobre todos os pecados. Depois, sobre a imposição de mãos. Muitos receberam o Espírito Santo pela imposição de mãos. Eles não aceitavam a imposição de mãos, porque a imposição de mão era sacerdotal, para consagrar o rei, consagrar o sacerdote. Então, eles não aceitavam que agora a imposição de mão também era para o Espírito Santo, era para consagrar os apóstolos, era para agora também curar os feridos. Então você precisa crescer, Hebreus. E ele fala também da ressurreição dos mortos, o quinto rudimento básico da fé. Todos os judeus, os excetos os saduceus, eles criam na ressurreição dos mortos, está lá em Isaías 26, 19. Mas para ser salvo, foi também necessário agora acreditar na ressurreição do Senhor Jesus. Eles até criam que os mortos ressuscitariam, mas agora a Bíblia diz em Romanos: se você crer no Senhor e confessar que o Senhor Jesus é Filho de Deus e crer no seu coração, você vai ser salvo. Então agora ele tinha que crer que Jesus também ressuscitou dos mortos, e isso era a garantia da sua salvação. Em sexto, o juízo eterno. Ele fala que quem não crê no juízo não vai arrepender dos seus pecados, porque não tem medo do futuro. Agora, queridos, Deus está trazendo a uma direção de mudança de rumo.
Quem não se arrepende dos seus pecados, não tem medo do seu futuro. Isso fala do juízo eterno. Mas Deus está nos trazendo uma direção de mudança de rumo. Ele quer que experimentamos o melhor dessa terra. Ele quer que você aprenda a arrepender-se e voltar-se a Ele de forma a odiar o pecado e aquilo que entristece a Deus. Mas antes de falarmos sobre o arrependimento, é preciso que nós distinguamos o arrependimento do remorso. O arrependimento é uma atitude de receber de Deus esse presente. É o escape que Deus nos dá para que os nossos pecados sejam perdoados e assim retornemos a Ele. O arrependimento é um presente de Deus. Se decidirmos não aceitar esse presente do Pai, o resultado será uma vida fora da sua presença. O remorso já deixa a pessoa triste, abatida, mas ela pode repetir o mesmo erro, porque não houve um arrependimento genuíno. Ela apenas tem remorso daquilo que ela praticou, daquilo que ela fez. Isso não gera santidade, isso não gera vida nela. Só uma profunda tristeza na sua alma, que pode levá-la a conduzir à morte, que pode conduzi-la a um remorso tão profundo que muitos chegam a tirar a sua própria vida. Isso não é arrependimento, isso é apenas remorso. Mas eu quero, querido, falar nessa noite sobre o arrependimento, porque o arrependimento é a chave para abrir a porta do coração de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus lá no Salmo 51, versículo 17, diz assim: os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Querido, o grande segredo para que eu e você possamos usufruir do milagre de Deus, de uma vida de qualidade, uma vida segura, de unção, de poder, é o arrependimento. O arrependimento é como o alicerce de uma construção. Ele vai determinar tudo que vai edificar sobre ela. Muitas pessoas estão fadadas a desmoronar toda a sua construção religiosa, tudo aquilo que tem aprendido, abandonando a fé. Por quê? Porque não estão embasadas a sua vida em um verdadeiro e genuíno arrependimento. João Batista pregou antes de Cristo o arrependimento. Antes de Jesus chegar, ele diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O Salvador, o Messias. Antes das boas novas, antes do milagre, antes da cura, antes de um mover de Deus, é preciso que a igreja volte-se para um arrependimento genuíno. O arrependimento é o fundamento da verdadeira vida cristã. Arrependimento é uma bênção tão grande, querido, que nós temos que fazer todos os dias. Não simplesmente como os hebreus estavam fazendo, arrependendo simplesmente dos seus atos religiosos, mas é um arrependimento que tem que ser genuíno e praticado todas as vezes que erramos na presença de Deus, com o coração quebrantado, com o coração contrito. Nós temos que chamar para que Deus derrame essa unção sobre a nossa vida, para que nós possamos dizer verdadeiramente: Deus, nos arrependemos dos nossos pecados. Deus, dai-nos ódio pelo nosso pecado. Deus, tira esse pecado do nosso coração. O verdadeiro arrependimento gera isso, essa briga constante contra o pecado, contra o mundo. O arrependimento é a confissão do pecado, é o grito por socorro, é a prova da humildade espiritual na nossa vida. O mundo oferece muitos tipos de alívio, e nós já falamos sobre o remorso. Só que isso, querido, essa falta de arrependimento,
ela gera consequências muito graves, doenças, ela gera morte. A falta de arrependimento gera consequências terríveis. Agora, nós entendemos que essa falta de arrependimento não é uma coisa nossa do século 21, mas ela já vem desde o princípio, quando a mulher culpou a serpente por seu pecado. Sabe por quê, querido? Essa é a grande dificuldade do homem. A dificuldade do homem é aceitar que ele é culpado, é aceitar que ele é responsável pelos seus atos. Por isso nós, desde o princípio, quando eu digo nós, eu digo Adão e Eva, lá no jardim, já jogou a culpa em alguém. E eu quero dizer que o fato deles não reconhecer, isso prova que o arrependimento não é uma questão de salvação. O arrependimento está relacionado a uma vida plena com Deus. E é isso que eu gostaria que você saísse nessa noite entendendo. Muitas vezes paramos de jogarmos a culpa na sociedade, paramos de jogar a culpa no governo, paramos de jogar a culpa nos nossos pais, nos nossos pastores, e assumimos a responsabilidade verdadeiramente e nos arrepender ao Senhor. Sabe por quê? Quem vai ganhar é eu e você. Porque quando o Senhor olhar um coração que se prostra diante dele e diz: Senhor, parou, pode meus pais ter me educado errado, mas eu conheci a verdade e eu a fiz sem mesmo tomar satisfação para ti, então o culpado sou eu. Então Deus vai olhar com graça. Então Deus vai estender para nós a sua mão e vai abrir as janelas dos céus, e o milagre de bênçãos vai acontecer sobre a nossa vida. O que Deus quer, querido, é um coração que se arrepende. O que Deus quer é um coração que verdadeiro reconhece que Ele é Senhor na sua vida, reconhece que precisa dEle, e sem Ele não sabe viver. Nós vivemos uma igreja que ensinou errado muitas coisas, mas nem por isso nós não podemos mudar a nossa história. Vivemos uma geração nascida dentro da igreja, onde a forma como nos ensinaram foram como se fossem drogas para nós, que nos deixasse satisfeitos, sintomas de bem, mas deixando a responsabilidade de cristão. E isso aconteceu na vida da igreja, querido. Isso aconteceu na vida da nossa sociedade. Talvez somos reflexo de uma geração que mais se envolveu com isso. Por quê? Qual que era a droga que injetava na sociedade para que ela se aceitasse Jesus? Uma forma errada de pregar o evangelho. Ainda hoje nós estamos vendo nos nossos púlpitos, nos sites, estamos vendo na mídia, nós nos entretendo muito com as coisas deste mundo, nos envolvendo muito com situações, brigas religiosas. Isso não gera nada, isso é remédio que gera uma sociedade, que gera cristãos problemáticos. Isso não gera vida. O que gera vida é Jesus, que morreu na cruz do Calvário. Enquanto a igreja estiver pregando outras coisas, não vai ter uma igreja sadia, não vai ter uma igreja que verdadeiramente se arrependa genuinamente pelos seus pecados. Vai ser uma igreja que culpa o governo, vai ser uma igreja que culpa a sociedade, que culpa pais, que culpa mães, mas não assume a responsabilidade. A igreja que prega a prosperidade, a igreja que prega que Jesus cure, se você não é curado é porque você é pecador. É uma igreja condenada. O Senhor Jesus não tem parte com isso. Creia, querido, nós precisamos restaurar verdadeiro evangelho, que é o evangelho do arrependimento. Nós não precisamos fazer apelos para arrependimento, eles devem ser espontâneos. Nossos cultos deveriam ser cultos onde o altar era o lugar que tinha mais lágrimas, que tinha mais choro.
precisamos gerar isso em nós, querido. Começar de nós, começar das nossas células, pregando a verdadeira palavra do Senhor Jesus. Pararmos de culparmos, desculpas que damos pelos nossos pecados, nos fazem sentir melhores, momentaneamente, mas a nossa libertação fica difícil. Recobrar a responsabilidade pessoal é o primeiro passo. Recobrar a responsabilidade pessoal é o primeiro passo meu e seu. Deus não perdoa desculpas, Deus perdoa pecados. A segunda prova é pararmos de culparmos e começarmos a confessar os nossos pecados. Sabemos que existem razões equivocadas, razões genuínas também para justificarmos os nossos erros. Mas com arrependimento verdadeiro, a transformação, a unção, o poder, a glória de Deus virá para fortalecer a igreja. Todos os dias, querido, nós precisamos pedir a Deus a graça do verdadeiro arrependimento. Qualquer edifício só ficará em pé na medida em que o alicerce for baseado num arrependimento genuíno e verdadeiro. Nessa noite o Espírito Santo de Deus está nos chamando para mudar a nossa história. Nessa noite o Espírito Santo está querendo fazer uma igreja diferente em Cascavel. Eu creio que essa verdade também, Deus vai tocar muitos corações, muitos outros púlpitos vão pregar essa verdade, porque é chegado o tempo do verdadeiro arrependimento. Mas Deus nos chamou nessa noite em especial, para que isso comece de mim, para que isso comece de você, para que isso incendeie Cascavel, querido. Se queremos crescer, amadurecer, é preciso avançar, sair dos rudimentos da fé, é abrir a nossa mente para o novo de Deus. A história diz que Abraão regozijou quando Isaac nasceu, mas a palavra diz que ele fez festa muito maior quando ele desmamou. Vida cristã é de celebrações, de conquistas e conquistas. Não podemos ficar parados, não podemos ficar estáticos, precisamos avançar. Você está buscando de Deus? Você quer mais de Deus? Isso é algo que só pode fazer quando verdadeiramente o arrependimento vier sobre nós. Arrependimento é a decisão de não cair mais no pecado. É a decisão de chorar diante de Deus por ter ferido o seu coração. Então o Espírito Santo se move em nós, nos faz enxergar o mal que causa a santidade de Deus, e é o Espírito Santo, pois Ele é que convence o homem do pecado. O arrependimento precisa ser experimentado e vivido, pois os benefícios divinos só virão no momento em que vivermos o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento traz mudanças de opinião. Traz mudanças de opinião a respeito do pecado. Entendendo que quando o pecado consumado leva à morte. Mateus capítulo 4, versículo 17. Jesus começa seu ministério e diz assim: desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu quero dizer, querido, o reino dos céus já está presente entre nós. Somente corações arrependidos vão experimentar dele. E nessa noite eu quero fazer algo diferente com você.
Eu quero convidar você que pode ajoelhar-se diante do Senhor. Nós vamos cantar aquela canção que nós cantamos antes de começar o culto, que diz que eu me rasgo na tua presença. O verdadeiro arrependimento gera esse sentimento, que o nosso coração brote a verdadeiro arrependimento, que nos levará a sermos melhores a cada dia na presença de Deus. Mas o primeiro passo nós vamos dar hoje, onde todos que puderem se ajoelhar, se ajoelhem. Está na presença do Senhor nesta hora, com seu coração rasgado e contrito na presença do Senhor. A chave da tua vitória, querido, quem sabe está aqui essa noite. A chave do segredo do seu sucesso nos seus negócios está aqui nessa noite. De um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Quem sabe a chave da salvação do seu filho, da sua filha, está aqui. Quem sabe você tem culpado a geração, tem culpado os professores, tem culpado as escolas, tem culpado os governos, culpado a igreja, o líder, o pastor. Mas nessa noite, olhe para você, olhe para dentro de você, aleluia, e comece a declarar: Senhor, transforma-me, eu quero me rasgar na tua presença, eu quero me expor totalmente diante de ti, eu me arrependo. É um arrependimento genuíno que o Senhor espera de nós, queridos, nessa noite. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho. Somos chamados para receber e levar a glória de Deus. Somos chamados a desafiar a maior escuridão de nossas vidas e expulsá-la. Somos chamados para destruir as fortalezas do inimigo e libertar os cativos. Agora, querido, é hora de ir adiante. A esposa do Cordeiro é formidável, como um exército com bandeiras. Isso está no livro de Cantares de Salomão. Quando a igreja começar a marchar, a terra vai tremer. A presença aumente. Não importa as suas feridas, não importa as relações passadas, busquemos nessa noite a cura. O magnífico dia do Senhor está próximo. Para a igreja de Videira em Cascavel. Pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória, Oh Deus, eu entrarei. nós não somos dignos, Pai, de estarmos na tua presença, mas como estamos em Cristo, nós somos cobertos pelo sangue do Cordeiro. Isso é o nosso passaporte de entrarmos na tua presença. Mas, Senhor, nessa noite, nós queremos como igreja nos rasgar nessa noite, nos arrepender dos nossos pecados. Chega, Pai, chega de ocupar o sistema, chega de ocupar, Pai, os meus pais, a minha educação, chega de ocupar. Eu quero arrependimento, Jesus. Já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus.
Oh, Espírito Santo de Deus. E se eu passar pelo fogo, Querido, é maravilhoso nascer de novo, mas isso é apenas o começo. De glória, temos que crescer, nós temos que amadurecer. Longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. Escuta isso, querido. A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Mas sabe que também os anjos de Deus vêm escutar você ensinar das verdades bíblicas. Isso fala de crescimento. Isso fala de amadurecimento. Eles querem experimentar isso que nós estamos vivendo hoje. Eles não podem. Eles vêm escutar a célula. Sabia, querido, que os anjos escutam a célula para aprender? Porque não é revelado a eles aquilo que é revelado a nós. Nós precisamos crescer. Chega dos rudimentos da fé. Chega de pequenas coisas. Chega do básico. Cresça. Cresça, igreja videira, cresça. Eu quero crescer na presença do Senhor. Eu quero crescer na presença do Senhor. Eu preciso sair das coisas pequenas, sair das minhas desculpas. Eu preciso sair das minhas dificuldades e crescer, porque aquele que está em você é maior do que o que está no mundo. Creia, querido, nada é impossível para aqueles que estão em Cristo Jesus. Como foi ministrado, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus habita dentro de você. Ele só espera um arrependimento genuíno, sincero, verdadeiro, puro. Para que Ele manifeste a sua glória neste lugar, para que o inferno estremeça. Basta um coração contrito e quebrantado na presença de Deus, para que os demônios fujam. Basta um coração que se arrepende diante do Pai, reconhecendo a sua fragilidade, reconhecendo a sua insignificância. Aleluia. Convido você a se colocar em pé nessa hora. Nós já estamos encerrando, mas o Espírito Santo de Deus vai falar ainda muito mais com você nessa semana. Eu creio, porque você vai colocar em prática essa verdade. Quando vier a tua boca para culpar o marido, para culpar as circunstâncias, se prostra no Senhor e se arrependa. Comece a ter Deus dessa forma, e você vai ver um Cristo que te abraça a todo momento, um Cristo que te sustenta a todo momento. Vamos provar, querido, desta verdade na nossa vida. Vamos provar dessa revelação na nossa vida. Oh, Espírito Santo, completa, Espírito Santo, a obra nessa noite. Quem já Nossos corações, completa, Pai, aquilo que os nossos lábios não puderam transmitir, que Teu Espírito transmita. onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, sabe viver, e onde estiver,
clamar pela glória, a glória de... Levanta tua mão, levanta tuas mãos por gentileza. Agora diga que Ele é santo, diga que Ele é santo, quero ver. Santo, 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 santo. Gostaria de ouvir a tua voz. Diga santo, quero ouvir santo. Santo, 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 santo. Aleluia. Estenda sua mão para frente. Quero fazer aqui um apelo antes de encerrarmos. Quem sabe você gostaria de entregar seu coração ao Senhor Jesus nessa noite, verdadeiramente arrepender-se dos seus pecados e dizer: Pai, eu quero me tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu gostaria que você levantasse a sua mão. Eu quero orar por você. Pai, no nome do Senhor Jesus, estão essas vidas, Pai, com o coração aberto diante de Ti, Pai. Senhor, aceitando a Ti como Senhor e suficiente Salvador das suas vidas. Peço que as escreva os seus nomes no livro da vida, Pai, e que eles possam experimentar, Senhor amado, o verdadeiro milagre da bênção de Deus, gerada através de um arrependimento genuíno. Que eles experimentam, Senhor, do Teu cuidado, do Teu amor, em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Teu nome. Amém, Senhor. Quero ainda fazer um outro apelo, querido. Se você sentiu que essa palavra tocou o seu coração, se você gostaria de fazer com o Senhor uma aliança, renovar uma aliança com Ele, de arrependimentos diante dos pecados, de verdadeiro quebrantamento diante das suas falhas, você colocasse a mão no seu coração. Eu vou orar já em seguida, encerrando, impetrando a bênção apostólica. Pai, o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada vida, Pai. E nessa noite o Senhor nos leva a nos aproximar de Ti verdadeiramente, Pai, a tomarmos, Pai amado, do alimento mais sólido, de um crescimento constante, Pai, que o Senhor gere em nós, todos os dias, nojo pelo pecado, ódio pelo pecado. E se nós viermos a cometermos, Pai, que nós venhamos nos cair aos Teus pés quebrantados e contritos. Se nós falharmos, que a nossa primeira atitude, Pai, seja uma atitude de arrependimento, não de culpar os outros, não de dar desculpas para Ti, mas genuinamente nos arrepender. Pai, para que a Tua obra seja constante e crescente nas nossas vidas. Eu oro, Pai, para que os Teus filhos experimentem essa semana da porção dobrada do Teu Espírito Santo, que eles experimentam da Tua glória, do Teu renovo, que o Senhor dê visões, dê sonhos, dê palavras proféticas, dê milagres, dê curas, Senhor, nessa semana, porque
porque, Senhor, verdadeiramente estamos arrependidos e quebrantados diante de Ti nessa noite. Leva agora teu povo, Senhor, debaixo da Tua mão santa e poderosa. Livra teu povo, Senhor, de todo acidente. Livra da violência. Livra, Senhor, dos acidentes de trânsito domésticos. Livra os nossos filhos das drogas. Livra, Senhor, da prostituição. Livra-nos, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Dai uma semana de vitória, de conquista para cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos e já te agradecemos na certeza, Senhor, de que o Senhor nos responde para a honra e glória do Teu nome, Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua casa, sobre a sua vida e todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Que você tenha uma semana de vitória em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Amém. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei. Longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei. Longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. No santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória,